Olá, seja bem-vindo. Este é um vídeo proposto pela disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem do setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná. A disciplina é ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza, professor do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, e eu sou a graduanda de Agronomia, Jéssica Aline Muraro, e vou apresentar este vídeo para vocês. Este vídeo é mais um conteúdo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola e você pode encontrar outros vídeos do seu interesse aqui. Contribuição da inteligência artificial para o desenvolvimento de modelos que estimam os atributos do solo. Então, primeiramente, quando a gente fala da inteligência artificial, nós precisamos entender de que forma que ela pode contribuir para o desenvolvimento de modelos que estimam os atributos do solo. A inteligência artificial, ela ajuda a otimizar o manejo do solo, permite o uso mais eficiente da água e de insumos, promove práticas agrícolas que sejam mais sustentáveis, ajuda a prever as reações do solo a diferentes cenários climáticos, além de também promover a inovação. Mas o que são esses atributos do solo que nós queremos estimar a partir dos modelos feitos de inteligência artificial? Então, os atributos do solo, eles são características físicas, químicas e biológicas que definem a qualidade e também o comportamento do solo de determinado ambiente. Então, esses atributos, eles vão ter uma influência direta na capacidade do solo em suportar o crescimento das plantas, em reter água, na sua fertilidade e também na saúde do ecossistema. Mas em si, qual é o papel da inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela é um ramo da ciência da computação e ela se concentra na criação de sistemas que sejam capazes de realizar as tarefas que normalmente vão exigir uma inteligência humana. E aí isso inclui a capacidade de raciocínio, de aprendizado, de resolução de problemas e também de perceber e entender uma linguagem natural. A inteligência artificial já se faz presente em muitos campos da agronomia. Já faz parte da agricultura de precisão, da previsão de safras, otimização de irrigação, análise do solo, monitoramento de doenças e pragas, gestão de recursos, sustentabilidade e conservação, dentre outras. Aqui eu trouxe um exemplo, né, aplicado da inteligência artificial para a parte de mercado. Então, aqui é um valor global estimado de IA no mercado agrícola de 2020 a 2026. E é possível perceber um crescimento de 3 bilhões de dólares americanos nesse investimento em inteligência artificial. Os modelos de estimativa de atributos do solo, eles são baseados em inteligência artificial para realizar estimativas de atributos do solo. Então, esses modelos eles são sistemas matemáticos ou computacionais que utilizam algoritmos de aprendizado de máquina. Esses modelos eles são treinados com dados previamente coletados, como as análises químicas, geoespaciais e espectroscópicas, e eles prevêem propriedades do solo. No vídeo serão apresentados dois modelos de estimativa de atributos do solo. O primeiro modelo é o SPEC-Solo. O SPEC-Solo permite a avaliação de dezenas de parâmetros de fertilidade e física do solo em questão de alguns segundos, o que é uma comparação com os dias necessários para as análises convencionais. Foi desenvolvido em parceria entre a Embrapa e o IBRA, utilizando espectroscopia vibracional e inteligência artificial para o processamento das informações. A Spec Lab faz uso de tecnologias analíticas inteligentes que requerem pouca ou nenhuma preparação de amostra. O Spec Solo apresenta uma análise rápida, então permite a medição simultânea de parâmetros como carbono orgânico, pH, cálcio, magnésio, fósforo, todos os outros nutrientes, além também das frações de argila, silt e areia. Possui algoritmos avançados, então ele tem um robusto banco de dados com milhões de amostras representativas do Brasil, o que garante uma precisão nas suas estimativas. Possui software na nuvem, então o processamento dos dados ele é feito por um software exclusivo que facilita o acesso remoto aos resultados analíticos gerados pelo equipamento. Possui um equipamento específico, então o Spec Solo Scan é o dispositivo dedicado para análise de solos. E acessibilidade, então qualquer laboratório no Brasil pode utilizar essa tecnologia, basta acessar o site da Spec Solo. Aqui nós temos o equipamento em funcionamento, realizando as análises de amostra de solo.
Outro modelo baseado em inteligência artificial para a estimativa de atributos do solo é o Aglibs. O Aglibs foi desenvolvido por cientistas brasileiros, sendo um equipamento inovador que analisa solos rapidamente, sem gerar resíduos químicos e utilizando a tecnologia LIBS, que é a espectroscopia de emissão de laser. Ele é capaz de processar 1.500 amostras diárias, fornecendo dados sobre carbono, textura e pH, oferecendo também recomendações agronômicas em tempo real. O seu sistema é adaptável a diferentes tipos de solo e contribui para as certificações do Plano ABC, redução de custos e aumento de produtividade. Foi criado pela Embrapa Instrumentação em parceria com a startup Agrorobótica. Então, o sistema LIBS ele dispara um laser de alta energia na amostra, que gera um plasma que vai emitir uma luz oriunda dos átomos e íons presentes no solo. A emissão de luz de cada elemento é como se fosse uma impressão digital da amostra, o que vai possibilitar identificar o átomo que está no plasma. E dessa forma é possível quantificar nutrientes, carbono e também contaminantes do solo. Quando nós falamos do uso da inteligência artificial para gerar os modelos de estimativas de atributos do solo, nós temos vantagens e também temos pontos a serem melhorados. Então, como vantagens, nós temos a precisão e confiabilidade, a eficiência de tempo, integração de dados diversos, otimização de recursos, análise espacial e temporal, previsão de mudanças, acessibilidade e escalabilidade, suporte à tomada de decisão, inovação e melhoria contínua e contribuição para a sustentabilidade. Já como pontos a serem melhorados, nós temos a dependência de dados de qualidade, complexidade de interpretação, custo inicial elevado, necessidade de capacitação, risco de superfitting, que é quando os modelos de inteligência artificial podem se ajustar excessivamente aos dados de treinamento, resultando num desempenho insatisfatório em dados novos ou ainda não vistos. Temos a variabilidade do solo, dependência tecnológica, problemas éticos, que daí entra a segurança de dados junto da privacidade, manutenção e atualização, e até impactos ambientais potenciais quando nós falamos sobre o consumo de energia dos data centers e também dos dispositivos necessários para análise. Como perspectiva, nós temos a integração de IoT e IA, que seria a combinação da internet das coisas com inteligência artificial, permitindo um monitoramento em tempo real das condições de solo, clima e saúde das plantas, por exemplo. Uma agricultura de precisão mais avançada, que permite a aplicação de insumos de maneira altamente direcionada e reduz ainda mais o desperdício. Uso de drones e imagens de satélites, então você tenha drones equipados com IA que realizem análises detalhadas das culturas e também do solo e que ajudem na detecção precoce de pragas, doenças e também de deficiências nutricionais. Análise preditiva, então avanços na inteligência artificial que permitam previsões mais precisas sobre o desempenho das culturas, previsão de safra e também resposta a diferentes condições climáticas. Modelos de machine, né, então você ter modelos que, aprendem e também se adaptem continuamente com novos dados e que ajudem a melhorar a precisão das previsões. Sustentabilidade e resiliência, então você ter uma inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais sustentáveis a partir da otimização do uso de recursos e insumos. Apoio à decisão, baseada em dados. Sistemas de suporte à decisão baseados em inteligência artificial fornecerão recomendações personalizadas em tempo real, o que permite que os agricultores tomem decisões informadas sobre plantio, manejo de pragas e irrigação, por exemplo. Agritech e startups, né? Então aí a gente traz o crescimento de startups que estejam focadas em agritech, levando ao desenvolvimento contínuo de soluções inovadoras, de ferramentas de análise de dados até sistemas automatizados de cultivo. Educação e capacitação, então você ter a formação de agricultores em tecnologias digitais e inteligência artificial é crucial, o que permite um aproveitamento máximo das inovações e também uma adoção de práticas agrícolas mais eficientes. E, por fim, a conectividade global. Então, o avanço da conectividade, principalmente nas áreas rurais, permitirá que mais agricultores acessem tecnologias de IA, expandam os benefícios dessas inovações para um público ainda mais amplo. Aqui estão as referências utilizadas para esse trabalho e ficam à disponibilidade para consulta. Agradeço a sua atenção e deixe meu contato onde estou disponível para alguma dúvida ou sugestão.